Meus irmãos, o assunto de hoje é sobre a união de Deus com o seu povo e também a justificação pela fé. Então parece assim que nós temos que encontrar a conexão desse assunto, né? Deus está unido conosco, seus eleitos, seu povo, e ao mesmo tempo a doutrina importante, importantíssima até, a doutrina da justificação pela fé. É isso que nós vamos tratar nos dois artigos da nossa confissão, Confissão de Fé Batista de 1644, artigo 27 e artigo 28. Estamos agora no meio da confissão, praticamente aqui já passando para a segunda parte dos estudos da Confissão de Fé. E essa é a aula de número 15 dos nossos estudos. Espero que vocês estejam compreendendo, crescendo, absorvendo a doutrina, crescendo de fato no Senhor. Vamos ler então os artigos 27 e 28. O artigo 27 diz assim: Deus, o Pai, o Filho e o Espírito é um com todos os crentes em sua plenitude, em relações como cabeça e membros, como casa e habitantes, como marido e esposa, um com ele como luz e amor, e um com ele em sua herança e em toda a sua glória. De modo que todos os crentes, em virtude desta união e unicidade com Deus, são filhos adotivos de Deus e herdeiros de Cristo, co-herdeiros e herdeiros juntamente com ele da herança de todas as promessas desta vida e da que está por vir. Artigo 28. Aqueles que são unidos a Cristo são justificados de todos os seus pecados, passados, presentes e futuro, pelo sangue de Cristo. Esta justificação nós entendemos que se deu por meio de um gracioso e livre pagamento efetuado por Deus da dívida de todo pecado de uma criatura pecaminosa e culpada, através da expiação que Cristo realizou pela sua morte. Isso aplicado em sua manifestação que acontece por meio da fé. Aqui abaixo, como os irmãos já sabem, estão as referências dos dois artigos, os textos da Bíblia que vão nos ajudar a confirmar tudo aquilo que os nossos pais afirmaram sobre a fé que nós acabamos de ouvir. Então você vai nos textos da Escritura Sagrada e essas coisas vão estar ainda mais claras ali para vocês. Eu separei, irmãos, dessa vez um tema a mais, são 7 temas principais para esse estudo. Eu quero tratar deles com vocês a partir de agora. O primeiro tema é esse da unidade de Deus com os crentes. Nós sempre falamos da unidade de Cristo, né? Nós estamos unidos a Cristo pela fé, isso é verdade. Mas não só a Cristo, nós estamos unidos a Deus pela fé, isto é, ao Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que a nossa confissão aborda é essa unidade de Deus com todos os crentes. Aqui ninguém fica de fora. Todos os que são crentes, mesmo aqueles que se converteram agora, esses dias, né, novos crentes, e os crentes mais velhos, mais antigos, que já têm décadas servindo a Deus com fidelidade, todos os cristãos, todos estão unidos com Deus. Então, a partir do momento em que uma pessoa se torna crente em Cristo, ela está unida com Deus pela fé. Então, Deus, na sua plenitude, como Pai, Filho e Espírito Santo, na sua trindade, ele está em completa união com todos os cristãos. E essa união transcende a simples associação, sendo uma união profunda, real e espiritual que une os crentes diretamente com a divindade. Então, a primeira coisa importante para nós pensarmos sobre essa união é que ela não é uma mera associação de... por exemplo, nós
somos irmãos uns dos outros aqui na igreja, nós podemos nos unir em associação. A igreja é um tipo de associação, nós nos unimos aqui. A união que Deus tem conosco não é desse tipo. Não é uma mera... Deus está junto conosco no sentido não literal, digamos assim, no sentido figurado, porque Ele é Espírito, Ele está perto de nós, Ele está cuidando de nós. Não é esse tipo de união, embora essa também exista, mas é uma união mais profunda. A nossa confissão vai dizer que é uma união real, ela não é metafórica, simbólica, é uma união real, profunda e espiritual. Claro que não é uma união corpórea, é uma união no sentido espiritual. E Deus, a divindade como um todo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo como um todo, estão unidos a cada um dos crentes. Então, o que é importante ressaltar aqui, talvez para ajustar a doutrina, é que existe uma doutrina chamada união mística dos crentes com Cristo. Essa é uma doutrina. Essa doutrina diz exatamente a mesma coisa que essa doutrina aqui diz, só que esta doutrina ela não está tratando simplesmente de Cristo, mas da deidade de Deus em suas três pessoas. Ou seja, o Espírito Santo também está unido a cada crente de maneira real, de maneira concreta. Assim como Deus, o Pai, está unido a cada crente, como o Filho, Jesus, está unido a cada crente. Essa ideia da unidade de Deus com os crentes sugere que cada um deles, dos crentes, não são apenas seguidores de Deus, mas estão intrinsecamente conectados com Deus em todos os aspectos da sua existência física e espiritual. Eles compartilham não só da presença de Deus, mas também da sua natureza, da sua luz e do próprio amor de Deus para conosco. Então, note que essa doutrina da união de Deus com os crentes, ela deve ser tomada por nós com muito mais profundidade do que você está unido, por exemplo, com um amigo, o esposo que está unido com a sua esposa. A união do esposo com a esposa é uma união muito íntima. É mais íntima do que a união de um amigo com outro, não é? A própria Escritura diz que quando o homem casa com a mulher, as duas carnes se tornam uma só carne. Então essa linguagem mostra a unidade que há entre o casal. Mas a união que Deus tem conosco, a divindade com os seus eleitos, é uma união ainda maior e mais profunda. Então é uma unidade que ultrapassa essa nossa unidade em esfera humana. Essa união significa que os crentes experimentam a presença divina de maneira direta e constante, influenciando suas vidas cotidianas, moldando o caráter e as ações conforme a vontade de Deus. E além disso, notem bem, essa unidade é a base para todas as bênçãos espirituais e para o nosso crescimento na fé. Então, irmãos, essa união ou unidade dos crentes com Deus, com a divindade, ela gera em cada um de nós essas bênçãos de Deus. É como se fosse um canal em que Deus transmite essas bênçãos maravilhosas. Note bem que o que nós entendemos aqui é que essa união, por ser uma união real, ela não é temporária. Ou seja, depois que você se tornar crente, Deus está para sempre unido a você. Não há separação dessa união espiritual de Deus com os crentes. Então, toda a bênção que você recebe da parte de Deus decorre também dessa união ou desta unidade que há entre você e Deus, entre nós e Deus. Isso aqui não quer dizer que nós somos deuses, que nós fazemos parte de Deus, mas é uma união, pensem bem, nós somos homens, criaturas, e de uma forma miraculosa nós estamos unidos a Deus numa comunhão absoluta, perfeita do Senhor conosco. E essa comunhão nos dá essas bênçãos tão maravilhosas. É por isso que logo no artigo 27, a nossa confissão de 1644 diz: Deus,
Aí a confissão vai separar o Pai, o Filho e o Espírito. É um com todos os crentes. Então ele está unido com todos os crentes. Essa unidade é muito importante. Em segundo lugar, há também as relações entre Deus e os crentes que são apresentadas aqui. Então, essa unidade, ela nos é apresentada na forma de algumas metáforas ou símbolos que nos fazem entender melhor ou pelo menos analogamente nos fazem entender melhor essa unidade, né? Esse é o segundo ponto que a nossa confissão se refere em relação a Deus e os crentes, essa união entre Deus e os crentes. As relações são descritas com metáforas que são ricas e também são variadas. Por exemplo, a confissão diz que Deus é o cabeça e os crentes são os membros do corpo. Nós temos aqui a figura de um corpo. Essa metáfora, inclusive, ela é usada muitas vezes na Escritura Sagrada. Paulo fala disso na sua carta aos Coríntios. Ele vai falar que nós somos membros, né? Somos um só corpo, Cristo é o cabeça do corpo. Então nós temos aqui essa mesma metáfora sendo aplicada à divindade. Como Deus, a divindade, é a cabeça e nós, os crentes, somos os membros. Que unidade mais perfeita, não é? Depois eu quero tratar um pouco mais de cada uma delas. Um outro exemplo de unidade é a casa e seus habitantes. Uma casa vazia, irmãos, não faz sentido. A casa só faz sentido se ela for habitada. Então, onde há uma casa, espera-se que haja os habitantes da casa, as pessoas que moram debaixo daquele teto, que são ali separados para viver naquele lugar. Então, Deus é a casa e nós somos os habitantes dessa casa. Estamos dentro da casa, residimos na casa. A outra ilustração é o marido e a esposa. Então, se há um marido, há uma esposa, não é? A não ser que, por alguma eventualidade, o marido se torne viúvo, né? Mas ainda assim, ele foi marido de uma esposa. Aqui a ideia é marido e esposa. Deus como o cabeça, o marido, e a igreja como a esposa. Vocês devem lembrar que a Escritura vai falar, por exemplo, dessa metáfora quando diz que nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. Então, Cristo é o esposo, né, o noivo. E nós somos a noiva, a igreja é a noiva. E haverá então as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro com a igreja. Então, todas essas metáforas, irmãos, que a confissão de fé usa, servem para mostrar esse grau de unidade, mas vocês devem ter em conta que mesmo essas metáforas, elas são ainda pobres em relação à realidade. Ou seja, por mais que a gente consiga ver a unidade que há nessas metáforas, a unidade real de Deus em nós e nós em Deus é muito maior do que o que essas metáforas apontam. Entende? Essa comunhão e essa união de Deus conosco é maior do que o que as metáforas podem representar. Elas são apenas para nos mostrar que há uma unidade, uma união entre Deus, a divindade, e nós. Como cabeça e membros, significa que Cristo é o cabeça da igreja e os crentes são os membros desse corpo que Cristo é o cabeça. Isso sugere uma relação de liderança e também de dependência, onde Cristo guia e sustenta a igreja. É claro que o papel de cabeça, quando é dado a Cristo, ele aponta exatamente para isso, né? O Senhor Jesus sendo ali o que está dirigindo o corpo, que é a igreja, dirigindo os membros do corpo, que é a igreja. Então, esse papel de liderar, esse papel de sustentar, esse papel de guiar é dado a Jesus Cristo, enquanto os crentes seguem e são nutridos por Ele, pelo nosso Senhor. Quando nós falamos aqui de casa e habitantes, essa ilustração da casa e habitantes significa que Deus habita nos crentes como uma casa. Aqui a ideia de habitação é Deus ser a casa, ou
os crentes serem a casa e Deus habitar ali. Então é uma mutualidade aqui se nós formos levar em conta. Lá nas Escrituras nós vamos encontrar Paulo dizendo que os crentes são o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito vai ao templo, não é? Ao seu templo. Ele está no templo. Quem é o templo? Paulo diz, são os crentes. Então, a metáfora aqui, mais uma vez, é Deus habitando conosco. Ou, para ser mais preciso, Deus habitando em nós. Claro que essa medida de habitação, como Deus é infinito e eterno, ela não deve ser levada aqui ao pé da letra ou ser tomada no sentido físico-literal. Deus é maior do que nós, não é? O infinito não cabe dentro do finito. O finito não suporta o infinito. Mas, mais uma vez, irmãos, misteriosamente, miraculosamente, Deus habita em nós. Isso é um fato. Tem algumas coisas em relação ao ser de Deus que acabam deixando, às vezes, o próprio povo de Deus desnorteado. Por exemplo, Deus habita em todo lugar. Não é isso que a Escritura nos diz? Davi, lá no Salmo, diz, Senhor, se eu subir até a mais alta montanha, lá está o Senhor. Se eu descer ao mais profundo dos abismos, ali está o Senhor também. Então, para onde me ausentarei do teu Espírito? Ele está em todo lugar. Isso é a doutrina que nos ensina que Deus está em todo lugar, não é? Agora, que parte de Deus? Que parte de Deus está em todo lugar? Essa pergunta contém um erro, irmãos, porque não há partes em Deus. Toda a divindade está em todo lugar. Então veja como a gente não consegue apreender isso. Como é que todo o Senhor Deus, toda a divindade pode estar aqui conosco e ao mesmo tempo toda a divindade pode estar em outro lugar. Parece na nossa mente que, vamos tratar por partes aqui, a parte que está aqui não pode estar ali, não é? Mas isso se nós estivéssemos falando de uma divindade física, de um ser finito, mas Deus é infinito. E Deus é espírito. A confissão diz que Deus é espírito puríssimo. E eu estou dizendo isso para vocês entenderem que essa ideia de Deus habitar em nós é uma ideia correta das Escrituras Sagradas, mas que deve ser entendida também de maneira correta por nós. Então, miraculosamente, verdadeiramente, Deus habita em nós. O infinito habita no finito que somos nós, o seu povo. Agora imagine, irmãos, pense um pouco sobre a grandeza disso. Pense um pouco sobre Deus, o Senhor, o Criador, Todo-Poderoso, habitar em você. Você consegue aprender o tamanho disso, dessa glória? Eu não estou falando do poder que envolve Deus habitar em nós, mas da glória e do privilégio que nós temos de sermos a habitação do Senhor, a habitação de Deus, deste Deus infinito, eterno. Não é algo além do que o que a gente pode mensurar, calcular. É muito maior, irmãos. É um mistério verdadeiro, porque é mistério não quer dizer que não seja verdadeiro, né? É apenas inexplicável para nós, em todos os seus pontos. Nós entendemos parte disso. Mas é uma grandeza muito grande Deus habitar no meio do seu povo e no seu povo. E como marido e esposa, a Confissão de 1644 tem por objetivo retratar o tipo de relação que reflete a união profunda e o amor incondicional entre Cristo e a sua igreja, sugerindo um compromisso de fidelidade e intimidade do Senhor para conosco. Cada uma dessas figuras que a confissão apresenta aqui, elas servem para mostrar, para nos ensinar algo sobre Deus. Mas como eu disse agora há pouco, não vá tomar o pé da letra, senão a gente vai cometer erro.
Mas, num sentido figurado, quando Deus é o marido e nós somos a esposa, o que nós temos aqui para aprender é essa intimidade. Eu acabei de falar para vocês que o relacionamento de um homem com uma mulher, de um casal, é um relacionamento mais íntimo do que o relacionamento de dois amigos. Você pode ter o seu melhor amigo, mesmo os seus pais. Você não é tão íntimo deles quanto você é da sua esposa. Porque é um tipo de intimidade que vai além da intimidade que você tem com os seus familiares, com os seus amigos, etc. Então, quando a Escritura ou a nossa confissão está tratando dessa metáfora comparativa, ela está nos ensinando esse compromisso que Deus tem, essa fidelidade do Senhor para conosco e essa intimidade do Senhor para conosco. Em terceiro lugar, Cristo, mais detalhadamente, é retratado como cabeça da igreja. E essa é a maneira mais comum que nós encontramos na própria Bíblia de olhar para Cristo em relação a essas três metáforas, né? Talvez a do templo seja a segunda, mas Cristo como cabeça é muito mais forte, aparece muito mais nas Escrituras Sagradas. E essa é uma afirmação central da nossa teologia, em que Jesus Cristo é visto como líder supremo e soberano sobre os eleitos de Deus, a igreja. Essa figura de cabeça, irmãos, ela não deve ser tomada por nós, Cristo, cabeça, não deve ser tomada por nós apenas no sentido metafórico em que ela aparece no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo, ele ensina na carta aos Coríntios que nós somos os membros do corpo e Cristo é a cabeça do corpo. Não é isso? Aqui é uma metáfora. O que Paulo está nos ensinando ali é a metáfora fala sobre unidade, em que Cristo é o cabeça daquele corpo e o restante do corpo, seus membros, somos nós, a igreja. Mas a Escritura fala de Cristo como cabeça de outras maneiras. Por exemplo, ele é o segundo Adão. E ser o segundo Adão significa ser o segundo cabeça federal. Então, quando você fala em segundo Adão, você está relacionando agora a uma doutrina chamada doutrina do pacto ou da aliança, em que Deus, em Cristo Jesus, colocou o Senhor como o remidor dos seus eleitos, apenas dos seus eleitos, no pacto da graça. Adão era o cabeça federal da humanidade. Cristo é o cabeça federal do seu povo em particular, dos eleitos de Deus. Então essa figura de Cristo como cabeça, a própria figura do corpo também é isso, né? Porque embora represente unidade, e a outra figura, a figura do pacto, representa representatividade, né? Mas a figura do corpo, ela também demonstra essa unidade, né? E como cabeça, Cristo não apenas governa, mas ele também nutre, guia, sustenta a sua igreja. Ele é a fonte de vida espiritual, a fonte de sabedoria e a fonte de direção para todos os crentes. Então a cabeça é quem guia, né? Quem dirige, quem leva, né? Essa analogia de Cristo como cabeça também implica que os crentes estão conectados a ele de maneira vital e orgânica, porque veja que é uma metáfora, não é? Mas imagine um corpo sem cabeça. Não viveria. Nem a cabeça e nem o corpo, não é? Não dá para você imaginar todo um corpo perfeito sem cabeça. Não há como viver. Esse corpo não vai ter vida. Então, como Cristo é o cabeça desse corpo que somos nós, irmãos, nós estamos conectados a ele de maneira vital, de maneira orgânica. Assim como um corpo depende de sua cabeça para coordenar todas as suas funções, os crentes dependem de Cristo para orientação espiritual e para sustento. Esta relação implica obediência, submissão e dependência total de Cristo. Imagine, mais uma vez usando essa metáfora aqui, que a cabeça ela quer que o braço faça algo,
mas o braço quer fazer diferente. Isso é possível? Não é. Porque quem guia os membros é a cabeça, não é? Aqui está o motor, digamos assim, que vai direcionar vontades, pensamentos, né? Que vai fazer com que os membros se movimentem, se contraiam, se estendam. Tudo veio, a ordem vem daqui. Então Cristo é essa cabeça, irmãos. E nós somos esses membros ou corpo de Cristo. E essa função de cabeça aqui requer esta soberania de Cristo sobre nós. Então, como a cabeça governa os membros, Cristo soberanamente governa a sua igreja. Ele guia e comanda soberanamente a sua igreja. A confissão também fala sobre a herança dos crentes. Ela menciona a herança que os crentes recebem por meio da sua união com Cristo. Como filhos adotivos de Deus, os crentes são herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Ele. Isso significa que eles compartilham das promessas e das bênçãos espirituais reservadas para o Filho de Deus, tanto nesta vida quanto na vida futura. Ou seja, pelo fato de nós estarmos unidos a Deus e unidos a Cristo, lembrem bem, todas as bênçãos espirituais prometidas a Cristo e prometidas àqueles que estão em Cristo são as nossas bênçãos. Nós somos chamados na Escritura de co-herdeiros, porque o herdeiro é Cristo. Mas nós somos herdeiros com Ele. Ou seja, Cristo é o herdeiro. E por causa dele, porque nós fomos inseridos nele, nós também vamos herdar com Ele. Vou dar um exemplo para vocês entenderem bem isso. Imagine que você e sua esposa, vocês têm 2 filhos ou 3 filhos, quantos filhos forem? Filhos naturais. E aí, os pais de vocês têm suas propriedades, suas posses, suas riquezas, etc. Aquela herança dos pais, aquilo que eles conseguiram conquistar na vida, quando eles morrerem, vai ser passada para os filhos, por direito. Então, os filhos, sejam quantos forem, vão herdar aquelas propriedades, riquezas, etc. Mas se aquele casal resolver adotar mais filhos, então digamos que o casal tem 3 filhos, agora nós queremos ter mais 3, e adota mais 3 crianças. Aquelas crianças que agora são parte daquela família, foram adotadas como filhos, vão ser co-herdeiras com aqueles que já eram herdeiros naturais. Então elas receberão também da herança como aqueles outros vão receber. Então quando nós somos colocados, inseridos em Cristo, nós passamos a ser também os donos da herança de Cristo. Por isso somos chamados na Escritura, de maneira muito correta, de co-herdeiros. Porque vamos herdar juntamente com Cristo essas bênçãos espirituais. E não só espirituais. Não pensem que as bênçãos que os crentes terão serão apenas espirituais, serão também materiais. Ou os nossos corpos estarão sobre o quê? Caminharão sobre as nuvens? Aí afunda, né? Corpo não anda sobre nuvem. Vocês sabem. Então, haverá também, obviamente, outros tipos de bênção para além das bênçãos materiais, como nós estamos acostumados a pensar. Durante muito tempo, as pessoas imaginavam que o paraíso ou o céu era restrito a uma outra esfera, né, talvez a esfera celeste. Era assim que muitos medievais, por exemplo, pensavam. Então, quando a pessoa morre, a alma dela está ali, e quando a alma for receber o seu prêmio, o seu galardão, ela será levada para o paraíso, que é uma esfera espiritual, esquecendo totalmente do corpo. Mas as Escrituras nos dizem, irmãos, que há um corpo nessa história, e que esse espírito ou alma vai se unir a esse corpo. E a Bíblia também fala que a terra será restaurada. Vocês lembram dessa passagem? Então, a terra que Deus criou,
Ele não criou só para esse tempo em que nós vivemos nele. Haverá certamente uma restauração, porque há um propósito de Deus maior com esse mundo. Há muita coisa que está além do que o que a gente pode falar aqui, mas o fato é que é uma promessa de corpos sendo restaurados e terra sendo restaurada. Então isso tem a ver de materialidade, não é? De coisas físicas. Então as bênçãos de Deus não são só espirituais, elas são materiais também. A herança dos crentes inclui a vida eterna, a presença contínua de Deus, a participação na glória de Cristo e a realização de todas as promessas de Deus. Esta herança é garantida pela fé em Cristo e é uma fonte de esperança e encorajamento para os crentes enquanto viverem suas vidas neste mundo. Ora, muitas vezes nas Escrituras nós somos lembrados a perseverar na fé por causa das promessas. Então Pedro vai falar sobre isso, o apóstolo Pedro. Ele vai pedir para nós olharmos para a coroa, para o prêmio lá na frente, né? Para não desfalecermos, para lembrarmos que há uma promessa, uma vitória assegurada. Então essas coisas que a Escritura nos fazem enxergar no futuro devem nos trazer forças para recebermos, lembrarmos que isso é parte da nossa herança. Somos co-herdeiros dessas bênçãos de Deus. Em quinto lugar, irmãos, a confissão também fala sobre a adoração dos crentes, a adoção dos crentes como filhos de Deus. A confissão ela aborda a adoção dos crentes como filhos de Deus. A adoção é um ato gracioso da parte de Deus. Ele não precisava adotar. Ele não precisava ter mais filhos. Não era uma necessidade intrínseca de Deus. Você sabe que alguns casais têm necessidade de ter filhos. Eles tentam, não conseguem e acabam adotando filhos, não é? Eu conheço muitos pais que adotam filhos. É uma atitude louvável. Tenho um querido pastor amigo nosso que adotou 2 filhos, 2 crianças, de uma vez só. As crianças já eram irmãos naturais e eles resolveram adotar os 2. Quando souberam que ele tinha um irmão, a mocinha tinha um irmão, resolveram adotar também um rapazinho. Então, adotaram o casal. Porque alguns pais têm necessidade disso. Sabe, eles não são felizes se não tiverem filhos. Pelo menos é o discurso, não é? Mas isso não está em Deus. Deus não tem necessidade de ter filhos, de adotar filhos. Ainda assim, nós somos adotados por Deus. O privilégio, irmãos, da adoção é toda nossa. Porque Deus nos adotar é um ato de pura graça divina, não de merecimento da nossa parte. Deus escolhe os crentes em sua família, conferindo-lhe todos os direitos e privilégios de filhos. Esta adoção é um resultado direto da união dos crentes com Cristo, que é o Filho de Deus por natureza. Nós vamos encontrar na Escritura Jesus sendo chamado de Filho unigênitus. Unigênito do Pai. Vocês já ouviram essa expressão, não é? A palavra unigênito quer dizer mais ou menos que Cristo é do mesmo tipo do Pai. Entendam bem. Da mesma essência, da mesma natureza. Nós somos filhos por adoção. Nós não somos chamados na Bíblia de filhos unigênitos. Só Cristo é o Filho unigênito. Nenhum anjo é chamado na Bíblia de unigênito de Deus. Só Cristo recebe o título de unigênito, porque só Cristo é Deus, o Filho de Deus. Deus só tem um filho, Cristo. O Espírito não é filho dele, apesar de ser do mesmo tipo, da mesma essência de Deus. Mas o Filho é chamado de Filho unigênito porque ele é da mesma essência divina. Ele é Deus como Pai, como Filho. Nós, por outro lado, somos adotivos. Não temos a mesma essência. Não somos unigênitos, somos humanos, o que é bem diferente de ser divino aqui. Então, como filhos adotivos, os crentes têm um novo status e uma nova identidade em Cristo Jesus.
Nós somos separados dos homens comuns por pura graça de Deus para receber de Deus não só um destino diferente, mas também uma transformação na nossa própria vida. Vocês acham que nós, os cristãos, irmãos, somos iguais às outras pessoas? De maneira geral, ou aparentemente, você pode dizer que sim e está certo em dizer que sim. Por exemplo, você é tão pecador quanto os outros homens. Você é igual a eles. Mas tem algo em você que não tem nos outros homens. Por exemplo, em você o Espírito de Deus habita salvificamente. Deus habita salvificamente em você e ele não habita em todos os homens, mas apenas naqueles que são dele. Quando a Bíblia fala de uma transformação, de um novo coração no homem, nenhum dos homens sem Cristo tem um novo coração. Eles vão viver e morrer com o velho coração caído. Mas essa mudança de coração foi realizada em nós. Nós temos um coração diferente daquele que nós tínhamos antes, que era igual ao de todos os homens. Então perceba que há mudança no status dos crentes em relação aos descrentes. Não só por causa das bênçãos futuras prometidas, mas de fato pela natureza alterada, modificada que nós recebemos ao crer em Deus. Essa natureza alterada não anula a nossa pecaminosidade. Ou seja, Deus, ao nos salvar, não retirou a natureza pecaminosa. Certo? Ela ainda está em nós. Por isso pecamos. Ela ainda está em nós. Mas Deus fez coisas em nós, alterações em nós, com o seu poder, com o seu Espírito Santo, de maneira que o nosso coração não é mais o mesmo. Você agora se arrepende dos seus pecados, você agora teme a Deus, coisa que você não tinha antes. E isso não é questão meramente intelectual. Não foi algo que você descobriu e aprendeu. Agora eu aprendi isso, como quem lê um livro e passa a ter conhecimento de alguma coisa. Não, é um poder que mudou você. É uma mudança na sua constituição, não física, mas essencial. E Deus operou isso, irmãos, em todos os seus eleitos. A adoção implica também uma herança espiritual rica e uma relação íntima e pessoal com Deus. Afinal, a herança é dos filhos de Deus, né? O Pai dá aos filhos. Em sexto lugar, a justificação dos crentes pelo sangue de Cristo. Se você olhar para o artigo 28 da confissão, ela agora, depois de falar sobre essa unidade de Deus com todos os crentes, essa união dos crentes e Deus, agora a confissão vai falar no artigo 28 da justificação pela fé em Cristo Jesus daqueles que estão unidos a Cristo. Então tem a ver ainda com essa unidade, né? E esse é outro ponto que a confissão retrata aqui de maneira muito boa. A justificação é entendida como uma declaração divina de que os pecados dos crentes estão perdoados e eles são considerados justos perante Deus. Lutero, quando estava falando sobre esse assunto, e outros reformadores também, eles de maneira correta disseram que a justificação é uma declaração de justiça. Ou seja, você é declarado justo. Sabe quando você está diante de um tribunal e o juiz está julgando você? E o juiz então declara que você é justo. Você não é culpado, você é justo e você está liberado. A justificação pela fé é uma declaração de justiça, porque nós ainda, eu acabei de falar para vocês, ainda somos pecadores, ainda temos a natureza pecaminosa. Então, nós não somos justos nós mesmos, intrinsecamente, o nosso ser não é justo. Mas em Cristo, por causa dos méritos de Cristo, por causa da perfeição, da obediência do Senhor, nós somos declarados justos. Então ele nos substitui. E a justificação é você receber uma declaração de justiça. Irmãos, isso aqui é tão importante você entender a declaração de justiça, porque se você entender que a justificação pela fé é
Deus tornar você justo, você vai dizer assim, eu não sou crente, porque eu não sou justo ainda. No fundo eu sei que eu peco, eu tenho pensamentos ruins, eu sou miserável, tem hora que eu explodo, e aí sai tanta coisa aqui de dentro, não é? Você vai saber que não é. Cadê a justiça? Você não foi justificado? Você não foi tornado justo? Então, ser tornado justo na Bíblia é ser declarado justo. Justo mesmo só Cristo, irmãos. E por causa da sua justiça, que é passada para nós, nós somos declarados justos nele. E aí, quando você lembrar dos seus pecados que você tem e vai ter até o último dia da sua vida, você tem que lembrar o seguinte: ainda que eu peque, eu recebi uma declaração de justiça da parte de Deus, o Pai, por causa do Filho. Você tem um certificado. No passado, quando isso muito na época medieval, quando não havia essa tecnologia que nós temos hoje, e os homens precisavam levar ali os documentos representando alguém, etc., eles sempre andavam, irmãos, munidos com a documentação de reis, de autoridades que tinham um selo. Era uma declaração de autenticidade, aquilo ali. Eu falo em nome do rei. A pessoa diz assim, quem disse que você fala em nome do rei? Você está dizendo que fala em nome do rei, mas quando ele tirava a declaração, veja, é autêntico. Ele então é realmente um representante do rei. O que ele disser é como se o próprio rei estivesse dizendo aqui para nós. Porque o documento, a declaração, dava esse poder. Nós recebemos a declaração de justiça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a importância do sangue de Cristo reside no fato de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, era de fato essencial, necessário que o nosso Senhor Jesus morresse na cruz, derramasse seu sangue, porque não pode haver expiação de pecado, de culpa, se não houver morte. Derramamento de sangue aqui significa literalmente morte. A morte de Cristo é vista como um pagamento gracioso e livre pela dívida do pecado. Então, quando Cristo paga o preço, ele paga gratuitamente, ou seja, você não cooperou para receber, você não pagou, foi Cristo quem pagou, e ele paga livremente. Ou seja, ele decide querer pagar. Não é porque você merece, é porque ele quer pagar. Sabe quando você está disposto a ajudar alguém? E você diz, não, eu vou ajudar porque eu quero ajudar essa pessoa. Não é porque ele merece, eu sei que ele nem merece, mas eu quero ajudar. Foi assim que Cristo fez. Livremente, não foi compelido, obrigado a fazer o que ele fez por nós. A aplicação dessa justificação ocorre por meio da fé, onde o crente aceita o sacrifício de Cristo como suficiente para a sua salvação e recebe a justiça de Cristo que é imputada a ele. Esse último ponto que eu quero tratar agora, eu vou até explicar nesse ponto agora, que é justamente a doutrina da justificação pela fé. Então você não é justificado por obras. Você não é justificado porque fez algo que agradou a Deus. Você é justificado pela justiça de outro e você precisa crer naquele que fez a justiça. Ou seja, nós precisamos crer em Jesus Cristo, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição, para recebermos a justificação. O meio é a fé. Lembrem bem. A confissão menciona que a justificação é, abre aspas, aplicada em sua manifestação que acontece por meio da fé, fecha aspas. Então a fé é o meio pelo qual os crentes se apropriam dos benefícios da morte e da ressurreição de Cristo. Sem fé, a obra redentora de Cristo permanece ineficaz na vida do indivíduo. Ou seja, Cristo morreu para salvar. Tá, mas você crê que Cristo morreu para salvar? Não. Não há nenhuma eficácia para você dos méritos dele.
Mas para aquele que crê, prestem bem atenção, para aquele que crê, recebe a declaração de justiça. Então, qual é o meio para você receber a declaração de justiça? De Deus olhar para você e dizer, nem eu te condeno. Qual é o meio? É a fé em Cristo. Você precisa crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. Não há outro meio. Você perguntar, pastor, além da fé, qual é a outra maneira de ser justificado? Não existe outra maneira. A justificação é somente pela fé. Vocês sabem que essa doutrina, irmãos, é que enlouquecia a Igreja Católica Romana. Porque não havia obras mais em jogo. Não havia a necessidade de pagar promessas, de fazer sacrifícios, de fazer coisas com o próprio corpo, como os monges faziam, castigando a própria carne. Nada disso é requerido para que o homem seja justificado. O que é requerido? A nossa confissão diz claramente, repete aquilo que a Bíblia diz claramente, é necessário crer em Jesus Cristo. O único meio de ser justificado é a fé. Sem fé, a obra redentora permanece ineficaz para aquele que não crê. A fé, então, é a resposta graciosa que o homem dá à graça de Deus, pela qual os crentes confiam e aceitam o sacrifício de Cristo como suficiente para a salvação. Prestem bem atenção nessa pequena frase aqui que eu coloquei, irmãos. O que é a fé das Escrituras Sagradas? Ela é uma obra? Como é que a Bíblia retrata a fé? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. A fé não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, né? A fé é dádiva, então a fé é uma resposta que nós damos a Deus, mas é uma resposta graciosa. Nós só podemos responder com a fé se nós recebermos a fé. Se você não receber a fé para crer, você nunca pode crer. Então a fé é uma resposta graciosa a uma outra graça que nós recebemos, que é a justificação. Quando você diz eu creio em Cristo, você é justificado por Deus. Há duas graças envolvidas aí. A graça de crer e a graça de ser justificado. Tudo é operado, irmãos, por Deus. É uma resposta graciosa. A justificação é um princípio, a justificação pela fé é um princípio fundamental da reforma protestante e não só dos batistas. E ela enfatiza que a salvação é pela graça através da fé e não pelas obras. Esses dois artigos que nós estudamos aqui hoje, tem duas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês antes de terminar. Primeiro é a importância desse assunto aqui. O primeiro e o segundo artigos retratam duas coisas muito importantes. A unidade dos crentes com Deus, ou Deus habitando em nós, o Deus Trino. Não estou falando aqui de Cristo, Filho de Deus, habitando. Mas aqui o Deus Trino habitando em nós. E a segunda coisa importante é a doutrina da justificação pela fé. Cristo justifica aqueles que estão nele, isto é, que habitam nele, ou que Cristo habita neles. Então essas duas doutrinas, irmãos, são de fundamental importância na fé cristã. Aqui, essas doutrinas, especialmente a segunda, nos separa de muitos grupos heréticos. Nos separa do catolicismo romano, nos separa de grupos arminianos que falam de obras na salvação. Elas nos separam de muitos grupos, porque para nós a justificação é graça, a fé que nos justifica é graça e é uma ação totalmente monergista. Quando nós exercitamos a fé, Deus não crê em nosso lugar. Então, não é Deus que creu por você. Você creu em Deus, mas você creu em Deus porque recebeu a graça para isso. Você recebeu o meio, a condição de crer. Então é graça de Deus. Esse exercício que você faz, ele é devido a uma graça. Então nem todos os grupos religiosos pensam assim, irmãos. Infelizmente,
há muitos que entendem que você está roubando a parte do homem quando você coloca tudo sobre Deus. Mas nós entendemos que a Escritura coloca tudo sobre Deus. Bom, amados, então é isso. Eu vou passar agora para vocês aqui o exercício, para vocês responderem. Cadê o... Vem cá, Rubens.